Pega o seu café, porque está começando o Nerd Coffee, o seu podcast de comunicação e cultura pop. Olá pessoal, aqui quem fala é o Lucas Henrique e está começando o quinto e último episódio da primeira temporada do Nerd Cloth. Eu preciso avisar, ouvintes, que tivemos alguns problemas técnicos nesse episódio e por isso ele terá uma duração menor do que havíamos pensado. Infelizmente, né? Mas fiquem aí porque eu garanto que vai valer a pena ouvir até o final, hein? E depois de um hiato aí de algumas semanas por conta das demandas em virtude do TCC, né galera? Chegamos agora para encerrar essa temporada com um convidado que vocês já ouviram ele ser bastante citado por aqui, hein? Mas que agora vamos poder ter um bate-papo diretamente com ele. Então, eu tenho o enorme prazer e a honra em ter para tomar um café aqui com a gente, ele que é graduado em jornalismo pela UNG, mestre em ciências da comunicação pela USP e também é especialista em cinema e linguagem audiovisual pela Estácio de Sá. É ainda dramaturgo e roteirista formado pela Belas Artes e pela Academia Internacional de Cinema, e também o nosso querido coordenador dos cursos de comunicação social, design e fotografia da UNG. Professor Alex, é uma felicidade enorme poder ter o senhor aqui para tomar esse café com a gente, viu? Ei Lucas e galera que está ouvindo o Nerd Coffee, que alegria estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Vai ser um papo muito gostoso, viu? Porque o Lucas, a gente tem uma conversa de bastidor que é bem legal também. Então vai ser muito massa estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Lucas. Obrigado, professor. Então, vamos começar assim, falando sobre o jornalismo na vida do senhor, né? Como esse interesse pela área? Foi de criança? Foi um pouco mais na adolescência? Eu já sei mais ou menos, mas contei pra mim. Olha lá, o meu interesse por jornalismo começou, na verdade, com o interesse por contar histórias, né? Eu cresci, fui criado em uma família que sempre assistiu novela. Eu sou noveleiro, assim como os meus avós, minha mãe, e eu sempre fui fascinado com essa coisa de poder contar histórias, né? Eu achava tão curioso essa coisa de alguém escrever uma história e alguém interpretar uma história e de onde vinham as ideias para se contar um enredo, uma trama, criar um suspense, um mistério. Então, a minha casa sempre foi tudo muito televisivo, né? A novela era uma conversa, é até hoje, né? Uma conversa na mesa, no café, no almoço. E eu sou apaixonado por novelas. E essa paixão por novelas me levou a investigar o que é contar histórias. Eu gosto muito de contar histórias. E aí, eu, graças a Deus, tive a felicidade de ser incentivado na minha família ao hábito de leitura, principalmente pelo meu avô, pela minha mãe. Meu avô, ele teve um passo fundamental, assim, na minha vida, quando ele me incentivou a ler livros. No momento, um marco muito importante para mim foi quando ele comprou para mim uma coleção de livros, que é da coleção Vagalume, que eu tenho guardado até hoje, que foram os primeiros livros que eu li, assim, e que eu lia um capítulo por dia, como se fosse uma novela mesmo, né? Então ali eu comecei, no intervalo de um livro e outro, criar as minhas próprias histórias e começar a pesquisar, né? E trazer algumas referências. Então eu via alguma coisa que aparecia no jornal, numa revista, e criava uma história em cima daquilo. E eu comecei a me interessar e me profissionalizar nisso, né? Poxa, quando eu crescer, né? Aquela coisa, né? Quando eu crescer, eu quero ser veterinário, eu quero ser isso, aquilo, e escritor. E aí eu comecei a pesquisar o que fazia um escritor, né? E descobri que muitos dos autores de novela, roteiristas, eram jornalistas. Aí começou a disparar, pô, legal, o que é um jornalista, né? E quando eu fui decidir, né, na época do ensino médio, qual profissão escolher, foi quando veio muito forte essa questão de fazer o jornalismo, porque essas pessoas que eu já admirava, né, como escritores, são os autores de novela, né, Agnaldo Silva, Gilberto Braga, todos eles são jornalistas. Então eu decidi ali, poxa, então eu acho que o jornalismo é o meu caminho mesmo, né? E sempre fui comunicativo e tudo mais, gostava de escrever, de ler, que era um dos princípios, assim, né, na época, né? De dizer, você é da comunicação, então você gosta de ler, escrever, falar com as pessoas, então já tá no caminho, né? Hoje é mais que isso. Então foi essa escolha. Mas ainda na escolha, no momento de fazer o vestibular, ainda tive uma dúvida, né? Eu lembro que na época no vestibular você podia colocar 3 opções de curso. Coloquei jornalismo, publicidade e propaganda, porque em algum momento eu também pensei em fazer publicidade e propaganda. E na época eu coloquei também desenho industrial, que hoje é um curso de design. Olha o que a vida fez comigo 15 anos depois. Virei coordenador dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e design. Olha que coisa doida. Então foi isso, assim. E aí essa coisa de
correr atrás da notícia, de ir atrás do furo, de checagem de informação, tudo isso só foi seu estalo para mim quando eu, de fato, já estava cursando jornalismo. E aí eu percebi que eu podia contar histórias reais, pesquisar essas histórias, ter contato com as pessoas, ter contato com outras realidades. E é por isso, e aí foi que eu descobri que por isso que esses autores de novelas tinham essa questão da criatividade muito alta e trazia temas tão interessantes para as novelas, porque eles também tinham esse faro jornalístico de ir atrás de boas histórias. E foi quando eu conheci roteiro de TV e aí deu match, né? Tanto para o jornalismo, essa busca incessante pela notícia, pela responsabilidade social do jornalista de trazer à tona informações que são relevantes para a sociedade, quanto o meu outro lado, que é escrever ficção. Então, as duas coisas caminharam juntas naturalmente. Ah, que legal, Pro. E é interessante, né? Porque o jornalismo tem essa característica de abranger muitas áreas, né? Então, não necessariamente precisa ficar preso ao jornalismo, né? A gente usa ele como complemento e vai expandindo, assim, para muitas outras áreas, né? E o jornalismo, ele se faz presente em diversas formas. Hoje ainda também, o jornalismo ele é necessário em diversos segmentos, né? O jornalismo precisou se reinventar durante muitos anos, nos últimos anos principalmente, né? Então, até pela questão da pandemia que nós temos passado, o jornalista precisou se reinventar. Então, esse jornalista de hoje, ele não é só o jornalista que só escreve, né? Talvez na minha época já tinha um desenho desse jornalista, na minha época de estudante, que esse jornalista já não era só o jornalista da redação, né? Ele já começava ali a ter que fotografar, diagramar uma página, subir o material para o site, começar um pouquinho ali, né? Mexer com rádio, gravar alguns áudios. Hoje, isso chama exigência do mercado, né? O profissional do jornalismo que não é 360 graus, ou minimamente não sabe lidar com todas essas técnicas das outras mídias, né? Fica para trás, não tem como, né? Então, e o contar histórias continua sendo o mais importante do jornalismo. Ir atrás de boas histórias, lançar a luz em lugares que não são visíveis, né? Muitas vezes no afã de trazer só a grande notícia, ou só o furo de reportagem, ou só o noticiário que rende uma audiência, pecamos muitas vezes em deixar boas histórias para trás. Então, é grande também hoje a corrente de jornalistas que se dedicam a trazer grandes histórias de coisas, de temas que são invisibilizados. Tá aí nomes importantes, como Carla Maria, no jornalismo guarulhense, por exemplo, a Daniela Arbex, trazendo histórias que são extremamente importantes e fazem a sociedade olhar para lugares que são marginalizados. Então, o jornalismo hoje, hoje não, né? Acho que sempre o jornalismo tem essa função social, mas num contexto social que nós temos hoje, o jornalismo ele grita muito forte para ser feito com cuidado, para ser enaltecido e para cumprir um papel social importante. Porque tem uma coisa que a gente aprende bastante, né, no curso, é que a gente tem uma responsabilidade em contar essas histórias, né? Sim, Ó, sim. não é Sim, só... Lucas, porque todas as pessoas podem contar histórias, né? E aí tá aí o jornalismo para checar quais são dessas histórias que são verdadeiras, né? Quais dessas histórias são verdade, quais são os lados dessas histórias, né? E se o jornalismo toma um partido, porque sim, essa imparcialidade no jornalismo não existe, que ele tome partido pela verdade, pela história que seja verdadeira, né? Então, a gente vive um processo, principalmente por conta das redes sociais, das mídias digitais, em que todas as histórias podem ser... Os meios de se contar histórias são democratizados, as pessoas podem e devem contar, compartilhar histórias. Agora, quais delas são verdades, quais delas não são desinformações, é o que prejudica a sociedade, é o grande mal que nos chega hoje, aí cabe uma função para o jornalista trabalhar. A gente vê bastante na internet, né? Todo mundo fala bastante, mas como jornalista a gente tem o papel de contar, ficar do lado da verdade, né? Contar as histórias com essa maior verdade possível, né? A gente precisa, né? E também ficar do lado daqueles que são menos favorecidos também, né, Lucas? Então, poxa, a gente tem uma estrutura social em que uma minoria, né, tenta o tempo todo contra a democracia do nosso país, contra os direitos conquistados por uma parcela da sociedade que é invisibilizada há tanto tempo. Então, acho que o jornalismo também precisa tomar um partido pela causa humana, né? Não é possível ainda, né, que a gente veja casos tão horrendos, né? Como os de crimes de homofobia, como a gente vê em tão altíssima conta, crimes de racismo, xenofobia, machismo, e que de alguma forma o jornalismo ainda não consiga ser tão combatente a essas questões que parecem tão do século passado, né? Que dá uma sensação de atraso tão grande
para nossa sociedade, né? Então, também eu acredito que o jornalismo precisa tomar partidos em diversas causas também, para que a gente consiga uma sociedade mais igualitária, mais intercultural, em desenvolvimento, né? Um desenvolvimento mais saudável, sadio também, e que para que a gente consiga derrubar barreiras de interesses particulares e escusos, assim, né? A gente vive um território político, cultural, social, econômico de interesses muito escusos, né? E tá aí o jornalismo para isso, para lançar a luz nesses lugares e falar, olha, não é assim, enquanto sociedade a gente precisa repensar alguns pontos, né? Então, penso também que o jornalismo precisa tomar alguns partidos que são necessários, né? E afirmar, trazer nas suas pautas, né? Uma agenda que é necessária de assuntos que já são necessários, são urgentes e, no ponto de vista de desenvolvimento social, já são até ultrapassados. A gente precisa vencer algumas barreiras. Eu que já na época do senhor, o senhor já observou essas mudanças, né, de não ser só o jornalista que escreve, ter que tirar foto, fazer edição de alguns materiais. Então conta pra gente como é que foi os anos do senhor como jornalista na parte de estudante, como foi o senhor na universidade? Ai, caramba, a universidade para mim foi um lugar tão transformador, porque eu tive a felicidade de já começar a fazer estágio no primeiro mês de faculdade, Lucas. Então, assim, eu comecei a fazer o curso em fevereiro de 2006. Aí eu comecei a fazer estágio na segunda semana de fevereiro, assim. Segunda ou terceira semana, que era um estágio em jornalismo na rede ITV, que era uma TV que tinha em Guarulhos. E eles estavam começando 3 novos telejornais, que iam ser exibidos por essa TV. Era o Jornal ITV Manhã, ITV Tarde e ITV Noite. E aí eles já abriram vaga de estágio para os alunos de jornalismo da UNG. Eu fui lá, participei do processo seletivo e já me chamaram, né? Fui eu e mais uma outra colega na época, mais 2 colegas, se eu não me engano. E a gente já entrou fazendo já estágio nessa TV. E assim, tudo muito cru, né? Eu não sabia nem o que era pauta, não sabia o que era roteiro, não sabia o que era texto, não sabia o que era nada. E vamos lá, foi assim. Mas a ideia deles era essa mesmo, pegar uma galera de primeiro semestre e ensinar tudo. Então você já foi pro fogo. E já fui pro fogo. Olha quem era meu chefe. Meu chefe era o Ivo Morgante, que era o jornalista do Aqui Agora, cara. Nossa, Super famoso no Aqui Agora. A galera do Nerd Coffee que deve estar ouvindo a gente já deve ter ouvido falar do Ivo Morgante. Ele e a Cristina Rocha eram os âncoras do Aqui Agora, aquele jornal bastante popular, telejornal bastante popular do SBT, que marcou geração, assim. E era justamente ele era o chefe. Assim, pá, eu olhei e falei, caraca, o chefe foi o Morgante, esse meu primeiro chefe. Assim. E eu tive uma felicidade também de ter um editor, que era o Paulo, na época, que era super generoso, assim, sabe? Ele entendia que a gente estava começando, então ele tinha uma calma, parava, explicava. Quando a gente trazia sugestão e que não funcionava, ele tinha toda uma paciência, assim. Foi uma das pessoas que eu tenho até hoje como referência, assim, de editor com calma, assim, porque eu já tive umas referências aí que não foram tão legais também, né? Mas o Paulo foi meu primeiro editor, assim, e tinha uma generosidade incrível, assim. Tanto que quando eu consegui uma vaga de estágio na Universidade de Guarulhos para trabalhar na TV UNG, um mês depois, quando eu fui falar com esse meu editor Paulo, cara, ele chorou. Ele falou assim, poxa vida, eu queria tanto que vocês continuassem aqui com a gente, que você continuasse, que fui eu e mais uma outra colega também, né, pra TV UNG, que você continuasse aqui com a gente e vocês têm um futuro tão legal, tão bacana, né? Mas eu entendo também que a universidade é um lugar para vocês vão ter bolsa de estudos lá também e tal. Então, ele chorou, cara. E assim foi emocionante para mim, assim, cara. Poder trabalhar com o Ivo Morgante e acompanhar o telejornal ao vivo, sabe? Produzir reportagem. Eu fiz uma reportagem sobre o... Eu lembro uma reportagem... A primeira que eu fiz foi sobre a rodoviária de Guarulhos que não funcionava. Ficava ali perto da rodovia Fernão Dias e era uma rodoviária fantasma. E assim, ir lá e os comerciantes todos pé da vida porque não tinha público, a prefeitura não querendo falar sobre o assunto. Assim, minha primeira passagem, assim, na frente da câmera, tudo assim... Foi engraçado. E ficou. A passagem não entrou, tá? Ficou muito ruim a passagem. Mas o texto foi, as entrevistas entraram. Foram ao vivo e tal. Cara, e aí eu comecei a fazer estágio na TV1 em março. Assim, 4 semanas, 5 semanas já. E aí eu fiquei estagiário na TV ONG durante 2, 3 anos, assim. E foi uma grande escola pra mim, assim. Eu aprendi desde da ideia da pauta até como trocar, até a edição final, até entregar o programa de TV na emissora para ser veiculado, né? A gente tinha uma produção muito extensa. Naquela época a gente começou produzindo 2 programas de TV por semana e chegou uma época que a gente produzia 4 programas de TV por semana, 4 programas de meia hora. Na época a TV UNG tinha uma parceria com uma TV local, que era a TV Guarulhos.
E a gente exibia toda semana 4 programas, assim. E era um estagiário responsável pelo programa. Eu era responsável pelo programa Espaço Comunidade, que era uma revista eletrônica. E por que eu digo que foi uma escola? Eu acho que o jeito que eu aprendi a fazer jornalismo, que eu faço até hoje, veio muito por conta do programa Espaço Comunidade, porque ele era uma revista eletrônica que podia ter todos os temas. Então eu podia falar de saúde, meio ambiente, esporte, política, entretenimento, cultura, economia, podia trazer várias pautas, mas todas elas tinham que ter um tratamento bem jornalístico, bem cara de revista eletrônica, parecido com o Fantástico, assim, um pouco, e trazer muitas novidades. Então tudo podia render pauta para o Espaço Comunidade, mas eu tinha que ter um cuidado de não fazer as pautas floparem, né? Enfim, então eu praticamente tinha quase de 8 a 9 VTs por semana para fazer. 5, 6, 7, 8 reportagens por semana, assim, né? Então era muita cobertura, era muito intenso, assim, né? E eu comecei fazendo as reportagens, a produção do programa, depois passei para reportagem, e no quarto programa eu virei apresentador também. Então, assim, foi muito intenso, assim. Foram anos, assim, de produção do Espaço Comunidade, que foi minha grande escola. E passei depois a editar os programas, virei cinegrafista, eu era cinegrafista do meu programa, aí chegou um momento que eu apresentava, roteirizava, gravava, fazia reportagem, fazia tudo. Cara, depois você vê os créditos lá, entendeu? Lá, Alex e tudo nos créditos. Não só eu, também tinha os outros alunos, né? Meus colegas de sala, que também faziam estágio voluntário, ou eram estagiários também, e produziam as reportagens, mas naquela época, pelo menos um estagiário ficava responsável por um programa. Então, assim, se o programa Espaço Comunidade não fechasse, a responsabilidade era do Alex. Então, assim, Alex, por que o programa não fechou essa semana? Então, veja, isso aí me colocou numa rotina de jornalismo já no primeiro ano de faculdade. Já tinha um deadline que era o quê? Por que você não fechou esse programa? Porque a emissora lá, a TV Guarulhos, tá esperando um DVD do programa. Na época, eu tinha que mandar um DVD pra lá. Então, olha o senso de responsabilidade. Eu tinha que colocar um programa de 30 minutos toda semana no ar, porque senão minha diretora ia falar, e aí, cadê jornalista? E a minha diretora na época tinha uma frase que eu não entendia na época. Quando a gente é estudante, a gente tem um tom rebelde, mas hoje eu entendo que ela falava assim, se vira, jornalista. Cadê? Se vira, vai lá. Você tem 30 minutos pra fazer esse programa. Você tem que fazer um programa de 30 minutos, se vira. Preenche esse programa. E correr pra dar conta, né? E tipo assim, oi, e vamos lá, vamos atrás de pauta. Mas eu sinto que isso me ajudou muito, muito a trabalhar com pauta, a ser mais dinâmico, mais rápido com pauta e a enxergar pauta em muitas coisas. Então, às vezes, uma vez eu conversei com uma amiga assim, ela falou assim, você não tá enxergando pauta nisso. Eu enxergava 30 pautas. Pô, mas dá pra fazer isso, 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 isso. Você viu tanta pauta nisso? Porque desde sempre eu fui treinado no jornalismo, enxergar a oportunidade de pauta em tudo. Assim. Então, cara, foi a minha grande escola. Aí, paralelo a isso, eu também era estudante, né, gente? Então, assim, eu tinha uma rotina que era o quê? Eu ficava o dia inteiro na universidade, eu chegava às 8 horas da manhã. Naquela época, o estágio tinha uma outra regra de estágio. Eu chegava às 8 horas da manhã, o estágio terminava às 6 horas da tarde. Você passava o dia inteiro na universidade. Então, assim, aí eu parava às 6 pra gente comer alguma coisa, os estagiários sempre estavam juntos, né? Esse era o clima mais gostoso, cara. A gente trabalhava muito, muito mesmo, porque realmente colocar um programa de 30 minutos no ar, sendo um estagiário responsável, era pauleira, mas todos os estagiários se ajudavam muito, muito mesmo. A gente criava realmente uma sinergia e passava perrengue mesmo, todo mundo se ajudava. E aí, das 6 às 7 era o momento de respirar, a gente ia comer um churros. Eu lembro até hoje, assim, a gente tinha o momento dos churros dentro da faculdade. E depois dava 7h30 para todo mundo na aula. E aí era aquela coisa, né? O que eu via à noite, eu aprendia, recebia conteúdo à noite, no dia seguinte estava colocando em prática nos estágios. Então, foi muito intenso, assim. Depois do período de estágio, eu acabei sendo contratado pela universidade, virei assistente técnico na universidade. E para mim foi uma grande felicidade, né? Porque, poxa, a prova que eu consegui, né? Seguir bem pelo caminho. O trabalho foi reconhecido de alguma forma. E foi bem no último ano de faculdade que fui contratado como técnico, né? E aí foi no ano do TCC, né? Aí no TCC aquela coisa toda, né? E no TCC, olha que coisa. No TCC, desde quando eu entrei na faculdade, eu queria contar uma história, eu queria contar uma biografia. Eu queria muito contar a história de uma pessoa, não só pela importância da pessoa em si, né? Não pela personalidade ou alguém famoso, não isso. Mas eu queria muito contar uma história de vida que fosse, assim, muito inspiradora, assim, né? E aí, o que aconteceu? E meu TCC foi uma biografia de uma pessoa que eu conheci durante as entrevistas para o programa Espaço Comunidade, que era na época o presidente da Academia Guarulhense de Letras, o Castelo Hansen, e me impressionou muito aquele senhor na época, né? Hoje ele é com deficiência visual e todo ativo, fazendo poesia, lançando um livro e sendo presidente da Academia Guarulhense de Letras. Eu assim, caramba, mas qual que é a história desse homem? E ali veio o personagem e aí eu fiz uma biografia
meu TCC foi a biografia do Castelo Hansen. Eu fui contar a história dele, eu fiz uma imersão na história de vida dele para meu TCC. Foi essa reta final, assim. Então, cara, foram anos incríveis, assim. Tenho muita lembrança boa. Amigos até hoje desse período. Muitos contatos profissionais ainda desde esse período, acredita, cara? Muitos, muitos. Tem uma assessora da prefeitura de Guarulhos, a Marilene, que hoje já é aposentada, que, poxa, desde sempre ela me ajudou as pautas que eram com a prefeitura. Então, assim, foi a minha escola, de verdade, assim. Foi transformador pra minha vida, assim, esse período na faculdade. Então, o senhor já falou do TCC do senhor e a gente tá passando TCC, o Lucas tá no TCC. essa fase complicada com muita, que nem disse o nosso professor o Inácio Rodrigues, né? As dores e delícias que a gente tem que passar aí. Como que foi pro senhor fazer esse trabalho? O senhor teve aquela famosa dificuldade que a gente fica doido, ou foi bem mais tranquilo? O senhor conseguiu levar a produção numa boa? Cara, é assim, acho que tranquilo nunca é, né? Rola uma ansiedade, né? Você fica pensando, poxa, esse é o trabalho que vai traduzir tudo que eu aprendi até agora, né? Eu acho que tive a felicidade de ter uma orientadora incrível, que foi a professora Vânia Coelho, que é minha amiga pessoal, né? Se tornou amigo, minha grande mentora. E eu acredito que ter o foco muito ajustado, acho que me ajudou bem, assim. O foco era contar uma história de vida do Castelo, então eu fui me cercando de tudo que estava no entorno dele. Então, conversar com ele, com a família dele, conversar com as pessoas, os outros poetas e jornalistas que trabalharam com ele, os contemporâneos dele. Viajei até Mauá, que é a cidade que ele nasceu, para conhecer outros colegas, né, que também estiveram com ele, né. Conversei com um professor da USP que fez uma pesquisa sobre o irmão do Castelo, que foi preso no período da ditadura. Então, assim, eu acho que eu consegui ter o foco ajustado no Castelo me ajudou a levantar muitas informações. E como eu já estava trabalhando com TV há pelo menos 3 anos, então não foi difícil para mim saber onde pesquisar, né? Então, como eu já vinha fazendo pauta de TV há muito tempo, então eu já sabia pelo menos aonde ir, a me deslanchar, né? A não ficar travado de onde ir, onde pesquisar, com quem falar. Então, assim, essa coisa eu já não tinha preso. Hoje, infelizmente, ainda percebo que tem alguns alunos que esperam chegar ao último ano para tomar decisões, sendo que os laboratórios estão abertos, sendo que a universidade está aberta, muita coisa está acontecendo, e o aluno tá de braços cruzados esperando acontecer o último ano. Não, cara, você fazer isso antes. Então, assim, eu acho que eu já tinha eu já era safo nisso, porque eu já fazia estágio disso há 3 anos, pelo menos, né? Então não foi um bicho de 7 cabeças me emaranhar para encontrar os personagens que eu precisava e levantar a pesquisa que eu precisava. Isso não. E eu sempre fui braçal, eu sempre fui isso, né? É para pesquisar? Vamos pesquisar. É para ir atrás de livro? Vamos atrás de livro. Eu tinha todos os livros do Castelo, quase todos os livros dos colegas dele, né? Que escreveram na mesma época. Então, assim, eu lembro que eu fiz um varal na minha casa, um varal físico mesmo, né? Com todos os anos da vida dele, desde o ano que ele nasceu, eu ia colocando as informaçõezinhas dentro desse varal para depois escrever, né, em ordem cronológica sobre a história de vida dele. Então, eu fui criando métodos para esse TCC acontecer, e eu acho que todo esse método veio porque eu já tinha essa experiência de pesquisar para o jornalismo, de produzir pauta. Então, eu acho que nesse sentido eu fui muito feliz de já aproveitar talvez uma expertise que eu já tinha de ter vivenciado isso no estágio. Acho que talvez um marco, assim, que posso dizer que é interessante, é quando eu tive meio que, não foi uma briga, né, mas um atrito com a minha orientadora, porque a universidade queria que eu escrevesse um texto técnico, né, e pela entrega do meu TCC. Bem técnico, assim, do tipo assim, você vai escrever um artigo e tal. E eu falei, não. Falei, não, eu vou escrever um texto literário. Eu vou escrever um livro-reportagem. Eu vou escrever um livro. Eu não vou escrever um texto técnico que vocês querem que eu escreva. Aí rolou uma treta. Eita. Porque eu tô escrevendo uma biografia, ponto. Biografia dentro do perfil livro-reportagem, ponto 2. Ponto 3, eu tô fazendo a biografia de um jornalista que também é poeta, ponto 4. Ou seja, não faz sentido eu escrever um texto técnico sobre algo que é tão cultural e tão literário. Então, por favor, me deixem fazer jornalismo literário. Aí, né? Com aquela coisa, mas será que você consegue fazer jornalismo literário? Porque realmente fazer jornalismo literário não eu não estava dizendo que eu era um Truman Capote, não era isso. Estava dizendo que eu era um Lira Neto, não estava dizendo que eu era, sabe, um cara incrível Não, mas eu queria experimentar isso. Ora, era o TCC, eu ia fazer isso aqui, eu ia fazer isso quando? E eu acreditava que o personagem e a dinâmica que eu me propus permitia isso. Aí chegou meio que um atrito, assim, eu falei, não, eu assumo esse B.O.
se eu fizer errado, a culpa é minha. Eita, aí eu fui, me dediquei, eu falei, não, eu quero escrever, é isso. Aí que eu fiz, eu realmente escrevi no formato de livro. Então, tudo que eu apresentei no TCC foi no formato de livro. Eu fiz a capa, eu diagramei, montei o livro direitinho, escrevi, separei capítulo, realmente era um livro, eu me entreguei um livro, de verdade. E aí, eu lembro também que a minha orientadora na época, ela falou assim, mas você está escrevendo as coisas em ordem cronológica. Não faça isso, escreva de outra maneira, escreva de modo aí o presente, o passado, né? Eu falei, não, eu não funciono assim. Outra treta. Eu não funciono assim. Eu preciso entender o que eu estou escrevendo, então eu vou escrever de maneira cronológica, que é dessa maneira que eu consigo entender as coisas. E é dessa maneira que eu consigo contar. Então, eu vou começar do ano que ele nasceu até o ano que eu o conheci. Ponto. E o TCC termina ali. A biografia termina ali. Exatamente ali. E foi o que eu fiz. Isso foi uma escrita longa. Meu TCC tem 140 páginas. Não. É um livro. A proposta era essa, Lucas. Aí tá, foi até ali. Aí eu lembro que no final, quando eu escrevi, e grande parte do meu TCC, eu escrevi lá dentro do estúdio de TP, Lucas. Lá naquela salinha que você tava, amigão. Essa Eu daqui lembro é pro lá, senhor. lá naquela salinha, na frente daquele armário enorme que você vê lá toda sexta-feira. Eu lembro que quando eu escrevi o último capítulo e que eu escrevi o trecho do último capítulo, no último capítulo eu coloquei uma situação que foi assim, que foi a situação em que, como eu queria que o TCC terminasse, no momento em que eu conheci que eu fiz a primeira entrevista com o Castelo, eu coloquei exatamente esse momento em que o repórter, eu não coloquei meu nome, mas em que o repórter encontrava com o Castelo para perguntar para ele, para iniciar a entrevista. É como se o livro contasse toda a história do Castelo e chegasse até aquele momento ali para dizer que ia ter uma entrevista pro Castelo. Era essa a ideia que eu tinha pro livro. É uma narrativa bem interessante, né? Chegar nesse ponto justamente quando o senhor encontra com ele. O final do livro é esse, né? E aí, no final do livro eu coloco exatamente o trecho que é a cena que aconteceu, que é o repórter mostrando a chegada da casa, narrando como que é a casa, como que estava o castelo, né? Escrevendo realmente, né, para o público entender um pouco dessa vida do Castelo. E aí, a primeira pergunta que realmente fiz pro Castelo foi essa: Castelo, qual que é o momento mais marcante da sua vida? E aí o Castelo respondeu: todos. Não. Aí, quando eu escrevi isso, Lucas, de verdade, cara, eu tava escrevendo isso, aí eu coloquei exatamente isso na literatura. Todos, ponto. Aí eu olhei pro computador e falei, opa, acabou meu TCC. Foi ali, eu não tinha mais nada que escrever. Era aquilo. Porque assim, olha a cronologia da coisa. Eu fiquei criando uma cronologia inteira para no final do livro, o próprio personagem falar todos os momentos. Então, assim, não tinha mais nada que escrever. O final veio, sabe? Aham. E aí eu encerrei ali, cara, quando eu parei ali e, cara, eu chorei ali, cara. Acabei, mas me deu uma alegria tão grande. Falei, cara, eu encontrei meu final. Era isso, sabe? Aí eu mandei pra minha orientadora. Ela falou, aí ela me escreveu falando que chorou também. Ela falou, tá vendo? Aí ela falou, tá vendo? Você não quis ser anacrônico, mas no final você acabou sendo, né? Eu acabei fazendo presente e passado no final. Entendeu? E ela falou que ficou muito emocionada, porque realmente o final realmente amarra tudo o que eu quis construir até ali, né? E aí foi uma alegria enorme, Lucas. Então, foi uma realização muito grande esse TCC. E, Lucas, cara, esse TCC é tão importante na minha vida porque, assim, o jornalista Valdir Carleto, que é um dos nomes mais prestigiados aqui de Guarulhos, ele é o dono da Carleto Editorial, foi o jornalista que estava na minha banca. Aí o Valdir Carleto, ele conviveu com o Castelo Hansen e foi até chefe do Castelo Hansen, né? Ele esteve na minha banca e ele avaliou meu TCC e, cara, é o que eu sempre falo pros meus alunos, né? Cara, todo o trabalho que você faz na faculdade é o seu portfólio. Assim. Ele gostou muito do TCC e na banca de TCC ele falou assim, olha, Alex, eu não tenho uma vaga de emprego agora para você, mas assim que eu tiver uma vaga na minha empresa, eu vou contratar você, eu quero você na minha equipe. Isso na minha banca de TCC. Então, assim, o meu TCC foi foi o meu currículo para minha primeira oportunidade de emprego, cara. E aí eu me formei apresentei TCC em dezembro e em janeiro eu estava contratado. Aí eu saí da universidade e fui trabalhar como jornalista na Carleto Editorial. Foi minha primeira experiência como jornalista contratado fora da universidade e minha primeira experiência aí já formado, cara. E aí é isso, cara. Aí a formatura foi do dia do meu aniversário, que eu faço aniversário em janeiro. Tem umas sinergias aí do jornalismo com a minha vida aí, que aí dá outra história. É, muito legal, professor. Muito, muito interessante conhecer essa história do senhor, essa parte sobre o TCC. E acho que é legal pra gente que tá fazendo também, né? E gerar uma identificação e ver que com dedicação e se a gente arregaçar as mangas e cair pra cima mesmo, as coisas acontecem, né? Muito, Igual muito, cara. ficar
esperando as coisas acontecerem, né? Se a gente for pra cima mesmo, acaba acontecendo e a gente acaba encontrando essas histórias e sendo muito importante pra gente, né? Que vai ajudar muito a gente lá na frente e fazendo assim com uma disciplina e seguindo os passos certos, a gente consegue fazer um trabalho muito bem. Você falou uma palavra que é exata, assim, é ser disciplinado. Eu acho que essa palavra é uma palavra muito importante, assim, ter uma disciplina, uma regularidade. Isso eu lembro que eu era bastante, assim, muito disciplinado. Eu tinha que parar para escrever, eu não... Até hoje eu sou assim, né? Quando é pra parar pra escrever, é pra parar pra escrever. O resto do mundo que se acaba. É disciplina de escrever e vai. Então, precisa ter isso. Exato. Você, sem disciplina, você não consegue atingir esses lugares de objetivo, né? E, porra, era meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu precisava fazer ele, né? Mais do que fazer ele. E outra coisa, eu tinha uma responsabilidade e um comprometimento. Eu havia me comprometido em escrever a biografia do presidente da Academia Guaranense de Letras. Que não deve ter sido nada fácil. Não, mas não que essa responsabilidade eu colocasse como peso das minhas costas. Não, mas de fato também havia uma expectativa, né? E você acha que do lado de lá o Castelo não estava com expectativa de ler aquele livro? Ou os familiares dele que eu entrevistei, os amigos que eu entrevistei não estavam com expectativa? Claro que estavam, né? Então, assim, é um lugar de você pensar também que é muita responsabilidade, né? Não dá pra você simplesmente, tipo, deixar, assim, haver navios, ou virar as costas, ou não ter comprometimento, né? Então, acho que tudo isso, né, abastece em você para que você queira fazer, né? São oportunidades, são pistas que te falam assim, olha, vamos lá, é importante o que você está fazendo, sabe? Valorize o que você está fazendo. Pelo menos eu senti isso. É bem isso mesmo, professor. É legal que eu consigo identificar bastante isso na fala do senhor. Que a gente tem que ter, ainda pega um pouquinho daquela responsabilidade que a gente tem do jornalismo, né? Como a gente vai contar história de outras pessoas, ter esse cuidado em contar uma história bem feita, né? Sim, 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 sim. E respeitosa, né? É o que eu sempre falo também nas entrevistas, né? A gente teve a disciplina de técnicas de entrevista, cara, é respeitar seu entrevistado. Então, assim, há uma expectativa, né? A pessoa não é obrigada a te dar uma entrevista, mas a partir do momento que ela te dá a entrevista, ela tá se abrindo para você. Então, é um nível que você tem que ter respeito pelo que você tá, pelo conteúdo que vai gerar a partir disso, né? É, exatamente. E professor, o senhor cursou jornalismo e fez especialidade em cinema e linguagem audiovisual, né? Como que chegou a se ligar às produções audiovisuais? Sei que o senhor gosta muito de novela. Foi junto com essa paixão por novela, telenovela? Foi nessa pegada, porque depois do jornalismo, né? Eu fiquei 4 anos no jornalismo, estudando jornalismo, depois fui trabalhar na área, enfim. Mas sempre aquela coisa do lado, né? Contar histórias, aprendi a fazer roteiro. Fui fazer cursos de roteiro, logo depois que eu terminei o curso de jornalismo. Então fui estudar roteiro na Belas Artes, antes de fazer especialização. Fui fazer cursos também de roteiro na Academia Internacional de Cinema, porque o que acontecia? Eu já estava abastecido, já tinha minha formação como jornalista e estava aí, entrando na área, enfim. Mas eu também queria estar nesse lugar de contar essa história de ficção, ou em algum momento também entrar no audiovisual para contar, escrever roteiros, né? Seja roteiro para documentário, enfim, eu queria de alguma maneira entrar nessa vertente. Então, enquanto eu estava trabalhando nas redações, né, comecei a trabalhar na redação da Carleta Editorial, depois eu fui para o Diário de Guarulhos, depois eu fui para a Folha de São Paulo, no paralelo, fazendo a minha especialização na parte de roteiro. Aí veio a Academia Internacional de Cinema, Belas Artes, a SP Escola de Teatro, onde fui estudar dramaturgia, e aí veio a especialização em cinema e linguagem audiovisual pela Estácio de Sá. A especialização também foi um lugar que eu já estava muito interessado, já também, em lecionar e me tornar professor. Mas teve uma experiência anterior a isso. Assim, na época da faculdade, eu tive uma experiência com um projeto chamado Universidade Aberta da Terceira Idade, que convidaram eu e mais uma colega para a gente dar aulas para o pessoal da terceira idade sobre comunicação. Então a gente meio que teve essa introdução do que seria dar aula na faculdade. E cara, eu gostei tanto daquilo, foi tão legal a troca com a galera da terceira idade, que eu falei, poxa, que massa isso, né? Mas eu nunca visualizei ser professor, por exemplo, na área da comunicação. Assim como eu nunca visualizei, por exemplo, ser editor-chefe. Nunca tive esse desejo, assim, de verdade, né? Nem editor-chefe, nem editor de sucursal, nem nada. A única vontade que eu tinha na vida era de ser repórter. Só. Mais nada. Eu tinha colegas que falavam assim, eu quero ser o editor da Folha de São Paulo, eu quero ser o subeditor, eu quero ser, esses cargos altos do jornalismo. Nunca quis. Nunca quis. Eu sempre quis ser repórter. Só. Ponto. Contar histórias. Mais nada. E escrever matéria. Só que isso foi querer. Eu nunca quis essa coisa de ser o editor e tudo mais. Isso foi acontecendo na minha vida quando eu entrei. E também nunca quis ser professor. Quando eu fiz o curso de roteiro na Belas Artes, aí essa coisa do roteiro, disparou na minha cabeça. Falei, cara, isso é muito legal. E eu comecei realmente a me dedicar à escrita de roteiro, a fazer consultorias, a participar de salas de roteirista e tudo mais, e a visualizar esse caminho como roteirista, né? Já havia escrito alguns roteiros que eu escrevi em editais e tudo mais. E aí começou a surgir algumas oportunidades
de dar cursos livres na Universidade de Guarulhos. Na época, quem era de fora podia se inscrever e dar um curso livre. E aí eu havia me inscrito e dei curso livre de roteiro. Curso livre de roteiro, de livre reportagem, de assessoria de imprensa, que eram coisas que eu dominava e que como eu podia dar curso na universidade na época, não como professor contratado da UNG, mas professor contratado só para dar o curso livre. E, cara, eu achei tão bacana a experiência, porque era um público específico, era um curso curto, reduzido e tudo mais. A experiência era muito bacana. A minha professora na época na Belas Artes, ela tinha visto que eu estava dando aula tinha dado algumas aulas de cursos livres. E aí, o que ela fez? Ela me chamou para dar aula na Belas Artes, na vaga que era dela, porque ela estava saindo da Belas Artes, do curso que ela estava dando. Ela falou, Alex, você não quer vir dar aula na Belas Artes? Cara, isso foi em 2012. E aí ela me ligou, né? A gente tava na Paulista, andando na Paulista, tava até com a minha mãe. Ela falou assim, Alex, eu tô saindo da Belas Artes, tô deixando aqui o curso de roteiro e tudo mais, eu vi que você tem um perfil, você não quer vir para Belas Artes, dar aula na Belas Artes? Aí eu fiquei assim, opa, aula do quê? Aula de roteiro, que você já tem um perfil, você trabalha com a questão do roteiro e tudo mais. Te indiquei aqui, eu fiquei, o quê? Claro que eu quero. Nem pensei 2 vezes. Eu falei, claro que eu quero. Na época eu já estava trabalhando na Folha de São Paulo. Acho que eu já estava na Folha de São Paulo, em 2012. Se não estava, estava para entrar. Acho que já estava, não lembro agora. Falei, claro, vou sim. E aí eu fiquei, cara, dando 5 aulas, durante 5 anos, dando aula na Belas Artes. Foi minha primeira experiência dentro dos cursos. Eu tinha 24 anos, lembrei agora. Ele me ajudou aqui. Eu tinha 24 anos. Foi quando eu comecei a dar aula em universidade privada mesmo, né? Nesses cursos, tem os cursos de extensão de lá de maneira mais regular. E ali que foi dando desenho, eu falei, cara, isso não é só esporádico, isso eu posso levar pra vida. E aí eu fui investindo na especialização, porque eu sabia que para poder dar aula no ensino superior, eu precisaria ter especialização. Investi em especialização, não só por isso, mas porque eu também queria, né? No paralelo, eu trabalhava na Folha de São Paulo, e na Folha de São Paulo era incrível, porque assim, eu trabalhava no Caderno de Cultura, do Jornal Agora de São Paulo, que é o jornal de linha popular. Então eu tinha praticamente uma pós-graduação todo dia, porque eu lidava diretamente com a produção de pauta para entretenimento. Então eu cobria TV, cinema e muitas vezes streaming quando começou. Então assim, eu acompanhava a rotina de gravação dos programas de TV, rotina de gravação de filmes, rotina de gravação de novelas, bastidores, entrevistas com atores, atrizes, com diretores, estreias de novelas, de filmes, avant-première, cabine de cinema. Então assim, era praticamente a extensão da pós-graduação que eu estava fazendo era meu trabalho, assim, né? Chegar e conversar com os diretores sobre coisas técnicas, cara. É isso. Uma vez a professora da pós-graduação falou assim, mas de onde você tirou essa informação? Eu falei, na época eu entrevistei o diretor da novela tal e tal, a gente falou sobre essa técnica e tudo mais. Ela, caramba, mas... Então era assim, eu fazia pós-graduação e a minha extensão da pós-graduação era meu trabalho na Folha de São Paulo. E aí, isso era sensacional, assim, eu comecei a perceber que isso não podia ficar só comigo, entende? Não era só eu fazer isso para estar só comigo e estar só publicado no jornal. Eu senti uma necessidade muito grande de compartilhar isso, seja num curso ou, sei lá, tentando de alguma forma estar com outras pessoas que, assim como eu, também tinham um desejo de entrar no audiovisual, de escrever roteiro ou de visualizar outros caminhos e tal. Na Belas Artes era muito interessante isso, porque os cursos eram voltados para pessoas que estavam realmente querendo estudar roteiro. Então, até hoje, eu tenho alunos que são meus amigos pessoais daquela época. Eu tenho um aluno, por exemplo, um ex-aluno, o Fábio Rodrigo, que ele ganhou 4. Ele ganhou 4 vezes o Festival de Gramado. E assim, ele começou lá com a gente. O primeiro curso de roteiro que ele fez foi comigo, sabe? E com o Fábio Gomes do Omelete foi meu aluno da Belas Artes, cara. Então, assim, é demais ver os caras brilhando hoje. Então, eu comecei a pensar aqui, pô, que demais se eu puder fazer com que, de alguma forma, meu trabalho, ou parte do meu trabalho, possa, de alguma forma, ajudar as pessoas a se profissionalizar, ou a ver caminhos dentro do audiovisual, ou do jornalismo, ou da comunicação de alguma maneira. E aí, isso foi se desenhando para ser esse professor. Houve o que a gente fala popularmente de jornalismo de passaralho, né? Que é um corte muito grande, assim, no jornalismo, nas empresas. Teve na Folha de São Paulo, acabei entrando nesse corte, cortaram a revista que eu trabalhava, que é a revista Show TV, e aí eu acabei ficando... Quando eu saí da Folha de São Paulo, olha que coisa louca que é a vida, Lucas. Quando eu me demitiram da Folha de São Paulo, passou acho que 1 ou 2 semanas, o pessoal da Warner me ligou. Nossa. E falou assim, porque assim, como eu tinha muito contato com as assessorias de imprensa, eu fazia muita pauta dos grandes players, fazia pauta da Warner, enfim, desses canais todos. E aí o pessoal que cuidava da assessoria da Warner me ligou e falou assim, olha, a gente viu que você saiu da Folha de São Paulo, tal, tudo mais, e a gente tá com uma vaga aqui de assessoria de imprensa. Você não quer vir trabalhar com a gente? Você não quer vir conversar? A gente quer ver essa vaga, a gente acha que você tem um perfil, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei assim, opa, o Warner me ligando pra trabalhar com eles? Beleza, vamos lá conversar. Fui lá conversar. E olha que interessante, Lucas, olha como a vida é, cara. Eles queriam um perfil pra trabalhar com assessoria de imprensa em relações públicas
que fosse o quê? Eles viram que eu era jornalista, mas além de jornalista, que eu era roteirista. O que eles queriam com isso? Eles pensavam que o meu trabalho não ia ser só o trabalho de trabalhar com as relações públicas e só ter assessoria de imprensa, mas que eu tinha uma expertise a mais, que era o quê? Eu poderia analisar os roteiros e trazer estratégias de comunicação focadas nos roteiros. Que combinar. Essa sacada seria diferente. Talvez, se eu não fosse dessa parte do audiovisual, na visão deles, né? Seria um pouco mais frio isso. E, de fato, o trabalho que eu fui fazer dentro da Warner foi esse. Às vezes eu recebia roteiros, recebia toda a construção do concept das séries e tudo mais, para pensar estratégias de comunicação para divulgar com a cabeça de produtor audiovisual, mas que também sabe da minha comunicação. Quando eles falaram isso pra mim, eu falei, caramba, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser contratado, porque eu sou roteirista e jornalista, assim. As duas ações juntas, já fazem um trabalho que se complementa, nossa. Aí eu fiquei, porra, então, beleza, então aí, tô lá. Foi. Aí eu fui trabalhar com o pessoal da Turner do Brasil, né? Através da agência Weber Shandwick. E, cara, foi outro aprendizado gigantesco também, porque aí foi outra estrutura, não era mais de redação, era de relações públicas. E aí dentro da Turner eu trabalhei com esse spray de entretenimento. Eu era responsável pela conta de movies and series. Então, eu cuidava dos canais Warner, TNT, TNT Séries, TCM e tinha mais um que agora vamos esquecer. Mas os canais da linha de entretenimento eram comigo. Então, só resumindo um pouco assim, além das questões dos canais, da programação e das novidades dos canais, eu era responsável em linhas gerais assim, pelos lançamentos de séries nacionais que a Warner começou a produzir naquela época, muito grande e continua produzindo até hoje, pelas grandes premiações, ou seja, o Emmy, o Grammy, o Oscar. Aliás, aí para mim foi uma realização enorme, assim, poder trabalhar com relações públicas do Oscar, cara, foi genial. Porra, velho. Né? Porra, que sensacional. Vai ser explode. Enfim. E também lançamentos de séries internacionais no Brasil, assim. Então era de trabalhar estratégias de comunicação para divulgar essas séries, assim. Então, e outra coisa, trabalhar na Comic Con também, porque os stands são montados da Warner, tinha que passar por um processo de comunicação que era pela equipe que eu trabalhava, né? Então, as Comic Cons era pra gente um grande evento, né? Pra se trabalhar. E aí era aquela coisa, tudo isso na minha cabeça, já tava explodindo e eu já tava visualizando também, não só ficar nisso. No paralelo, também, eu continuava dando aula na Belas Artes. E aí eu tava, sabe quando essa caixinha tá transbordando? Tudo isso que eu tô passando não pode ficar só comigo. Foi quando eu comecei a disparar mais currículos ainda para tentar vaga como professor, para dar aula no período da noite, que eu trabalhava de manhã à tarde, e à noite já tinha feito a especialização terminada, queria tentar pelo menos entrar em alguma universidade que me desse a oportunidade de dar aula no jornalismo, na publicidade ou no audiovisual, pelo menos que eu já tinha formação em cinema. Separei currículo para algumas universidades, parei para a UNG, claro, aí a professora Flávia Delgado, né, que na época era coordenadora do curso, já conhecia meu trabalho, já havia me chamado algumas vezes para participar de banca de jornalismo lá, enfim, já tinha permitido, né, de eu fazer alguns cursos de extensão lá, já tinha meu currículo na mão e falou, olha, vamos ver se surgiu alguma oportunidade e tal. Falei, sim, tô aí, tô à disposição. Aí acabou que eu acabei saindo, né, da Warner, né, acabei deixando a Warner, e aí, assim, coisa de numa terça-feira eu pedi pra sair da Warner, na sexta-feira foi meu último dia na Warner, no domingo me ligou a Flávia da UG falando, Alex, tem um professor que desistiu de dar aula pra fotografia, eu tô com uma vaga aberta, você consegue pegar essa aula a partir de segunda-feira? O quê? Tô aí já. Foi o time perfeito. Tô aí já, pronto. Isso foi em 2017. Estou lá desde então. Ainda bem prestando que o senhor topou, ele tá lá dando aula pra gente, que é uma aula assim maravilhosa. O senhor falando, o jeito que o senhor dá aula pra gente, as histórias que o senhor conta, assim, dá pra ver que o senhor gosta da profissão e que o senhor gosta de transmitir, que nem o senhor falou, de transmitir essas histórias pra gente. Então dá aquele gás assim que a gente sai da aula, nossa, com a cabeça a mil, pensando mil e uma coisas, assim, professor. Mano. Que bom saber isso, cara. Professor, a gente falou sobre o entretenimento, né, que surgiu na vida do senhor, e é até um pessoal, às vezes me bate algumas neuras assim, sobre o jornalismo cultural com o jornalismo hard news, né? Eu me pergunto se o jornalismo cultural, assim, nas minhas neuras diárias, se o jornalismo cultural é relevante em contrapartida com o jornalismo de hard news, aquele que a gente vê todo dia. Aí me bate umas neuras assim, eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Cara, é relevante sim. Isso não é uma discussão de agora não, tá? Fica calmo. Essa é uma discussão muito antiga, né?
Eu lembro nas redações que eu trabalhei que tinha uma galera que falava assim, vocês que são de cultura, vocês estão com a vida ganha, tá facinho a pauta de vocês, a gente que é de cidade que tá lá se lascando, né, cidades ou cotidiano, né, que são os repórteres que são, geralmente aqueles que vão mais pra rua, né, enfrentam o dia a dia, assim, tudo mais, e na verdade não, né, pra ser bem sincero, cada tipo de editoria tem a sua dificuldade. A dificuldade que o cara que vai pra rua tem de ter os entraves da rua, que às vezes é trânsito, que às vezes é chegar lá o personagem não tá lá, e que às vezes lidar com desaforo, ou, sei lá, lidar com situações como, sei lá, uma pessoa corpo morto exposto, né, ou ter que bater na porta da delegacia, é em proporcional o mesmo grau de você não receber uma resposta de uma assessoria de imprensa, de um artista não te responder, de algum artista não gostar do que você respondeu e te processar, de você não conseguir uma foto exclusiva, de você não conseguir fazer uma pauta com a temática que você queria, ou conseguir fazer o seu chefe derrubar a tua pauta. Então, assim, é proporcional. Outra coisa, de ter eventos de entretenimento que são nos finais de semana e que bloqueiam os seus finais de semana, né? Dos grandes eventos culturais acontecerem no domingo à noite, né? As grandes premiações você tem que parar e trabalhar no domingo à noite. Então, assim, são particularidades que cada uma das editorias tem. Então, não dá pra dizer que uma você se mata mais de trabalhar e outra não. Assim como dá pra dizer também que o hard news é diferente e tudo mais. São particularidades, né? Eu acredito que já não tem mais espaço esse tipo de discussão, né? O que tem acontecido é que, assim, em algum momento, algumas pautas culturais podem se transformar pautas do hard news, em algum momento. Por exemplo, quando você tem uma Lei Aldir Blanc, por exemplo, e eu vou dar uma situação hipotética, tá? E que se descobre uma possível falcatrua, um desvio de dinheiro, uma Lei Aldir Blanc, por exemplo, ela foi uma pauta de hard news, tá? Que aí ela nasce na cultura, certo? Então, é assim, não tem esse lugar de distinção, eu acho que ele já caiu um pouco por terra, assim, acho que pode ficar muito tranquilo quanto a isso. E, assim, de novo, existe público para cada coisa. Vai ter o público que vai consumir o jornalismo cultural e tudo bem, ele vai consumir no tempo dele, na forma dele de consumir. Assim como tem o público que vai consumir o hard news. Cada um vai ter o seu público. E o que a gente tem visto é que os veículos de comunicação têm entendido que há formas de conversar com cada um desse público. E que cada público tem uma forma de consumir esse tipo de material. Quem quer consumir o hard news já está pulsando e está escolhendo formas de consumir o hard news que talvez não é o mesmo do jornalismo cultural, né? Então, Lucas, pode ficar muito tranquilo quanto a isso, porque essa é uma discussão que já vem de muito tempo, então não se acredita que você vai trabalhar menos ou trabalhar mais, né? Você vai trabalhar em proporções muito parecidas, o salário certamente vai ser o mesmo, meu amigo, né? Fique mais, isso não altera, não é porque você é um repórter de cultura que seu salário vai ser diferente do repórter que é de cidades, né? Talvez o que deve incomodar algumas regalias que aí tem que tomar muito cuidado também. Por exemplo, lá você é chamado para fazer a cobertura de São Paulo Fashion Week e lá tem um lounge que tem um café para receber os jornalistas. É coisa cultural, ok. Talvez o repórter de cidades é convidado para um negócio que não tem um lounge. Mas é culpa tua? Não. É parte do cotidiano da pauta. Não é culpa do jornalista, não é o jornalista que é. E aliás, se o jornalista recebe algum memo, alguma coisa, ele pode recusar também, né? Então, assim, nem entra nessa seara, cara, de verdade. Fica muito tranquilo quanto a isso. E você pode escolher. É que, na verdade, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante para quem está dando os primeiros passos no jornalismo é não restringir, nesse momento agora, as opções de trabalho. Eu sentia muito isso na época que eu era estudante. Assim. Isso é uma percepção que eu tive lá e que até hoje isso se mantém. Eu lembro que os meus colegas, eles já tinham escolhido o que eles queriam fazer pelo resto da vida. Assim. A pessoa entrou para fazer esporte, só quer fazer esportes. Passou os 4 anos fazendo isso e só se pulsou pra isso e, poxa, infelizmente hoje eu tenho notícias que essa pessoa, por exemplo, nem entrou na área, saca? Tá formada em jornalismo, mas trabalha com outra coisa, entende? Então, naquela época eu já havia percebido o seguinte, peraí, eu acho que se eu agora, e eu sempre fui da área da cultura, mas se eu só escolher agora, nesse momento que eu tô precisando entrar no mercado, se eu só escolher trabalhar com cultura, eu acho que eu vou ficar desempregado. Então, o que comecei a fazer? Eu abri o leque. O que cai na minha mão de editoria, eu tô escrevendo. Não tô escolhendo, não. Na época, ainda tinha muito forte essa coisa dos repórteres trabalharem em editorias específicas, na época que eu entrei, que eu ingressei no jornalismo, né? Então, tinha só o repórter de cultura, só o repórter de cidade, só o repórter disso, só o repórter daquilo. Hoje, as redações estão mais enxutas, isso se confunde muito. Isso porque trabalha com redação, tá? Lembrando que o jornalismo é além da redação. Tem as assessorias de imprensa, tem assessorias de comunicação, tem os próprios jornalistas são empreendedores, né? Tem o seu próprio blog, site, tem o seu podcast. Então, né? A gente tem uma extensão muito maior de possibilidades. Tô falando do que eu vivi na época que as redações ainda eram bastante pulsantes, né? Então, eu saí pro mercado, eu fui pro mercado sem me nichar, porque eu percebi que eu ia ficar desempregado. Tanto que a minha primeira experiência lá na Carolina Editorial foi para escrever numa revista, que era uma revista assim de comportamento. Assim, eram pautas X. Eu sei, a primeira pauta que eu escrevi era sobre pescaria. Eu nem sabia pescar. Aqui na minha vida.
Tá bom, vamos lá, vamos ver o que é pescaria. Pesquisar o que é pescaria, assistir alguns vídeos de pescaria, fui conversar com as pessoas sobre pescaria, fiz a pauta de pescaria. Bom, aí tem umas coisas no jornalismo, cara, que só aconteceu comigo, assim. Minha primeira pauta do jornalismo foi uma matéria de capa sobre pescaria. Falei, tô ferrado, né? Essa é pra lascar, né? E aí, além de ser matéria de capa, quando foi publicada, esqueceram de colocar o meu nome. Eu falei, como é que eu vou provar pra alguém que essa reportagem é minha? Não colocaram meu nome, mas tudo bem, tá valendo. E aí, então assim, não ia furtar de fazer isso, né? E nessa revista eu escrevi muita coisa, né? E eu sugeria muitas pautas de comportamento, né? Sugeri pauta de... Na época eu tava muito interessado em moda masculina, posso sugerir algumas pautas de moda masculina, enfim. Mas não fui nichando, não. Quando eu fui trabalhar no Diário de Guarulhos, aí foi outra pegada maior ainda. Porque assim, eu entrei pra trabalhar em cadernos específicos, que eram os cadernos especiais. Saca só, eu escrevia para o caderno de imóveis, veículos e gastronomia. Nossa, muito. Assim, na faculdade você não aprende a escrever sobre imóveis. Na faculdade você não aprende a escrever sobre veículos. E na faculdade você não aprende a escrever sobre gastronomia. Você aprende jornalismo. E aí você corre atrás pra fazer um texto jornalístico sobre isso. Cara, pensei a pessoa que falou assim, eu poderia, se eu fosse me nichar, eu ia falar assim, ai, não tenho aderência a isso, não quero escrever, eu não quero desempregar. Falei, não, eu quero essa vaga, dá pra mim. Vem cá. Fui correr atrás, cara. Fui começar a ler os cadernos de imóveis na época que tinha, ver o que era a pauta de imóveis. E na época tinha esse boom imobiliário de ter apartamento, condomínio, tudo era lugar. Eu descobri que havia um universo de pauta de apartamento, cara. Desde tipo, a escolha do piso que ia ter na casa até, sei lá, o Alexa da vida, que na época não era Alexa, era uma outra coisa. Assim, existia muito, até vida em condomínio, assim, tinha pautas que eu não sabia. Nunca morei em condomínio na vida, cara. Eu morei em casa. E eu descobri que ia haver um universo. Existiam assessorias de imprensa socioimobiliária. Aliás, até hoje, um dos meus melhores amigos, assim, pessoa que eu amo de paixão, sou de verdade apaixonado, que é o jornalista Raoni Pacheco. Eu conheci por conta de uma pauta de imóveis, cara. De imóveis. Falei, cara, como já isso na minha vida? Aí, e veículos. Aí, Lucas, uma das minhas grandes paixões, e acho que se eu voltasse pra redação hoje, além de cultura, eu gostaria de voltar a ser repórter de veículos. Isso eu gostei. Cara, como era bom ser repórter de veículos. Tá. Eu sempre admirei carro, de ver carro. Nunca entendi muito de mecânica nem nada. Mas aí, quando eu comecei a escrever pra veículos, eu precisei dar uma treinadinha na vida. Voltar a fazer uns... Na época eu já tinha tirado carta, né, e tudo mais. Então eu ainda tava fresco ainda, né? Ainda dirigia na época. Hoje eu não dirijo mais. Tem a carta, se dirigir, mas não dirijo mais. E aí eu comecei a conversar com mecânicos, conversar com uma galera que entendia, né, e tudo mais. Porque assim, eu ia me tornar repórter de veículos. Então, ou me preparava ou não. E aí, olha que bacana que aconteceu. Na época, o jornal, o que ele fazia? Ele só recebia o release da assessoria e publicava o release da assessoria no caderno. Você quer tratar o jornalista, você pede pro jornalista colocar o release da assessoria no caderno, cara. Você tem como editor e falei assim, tudo bem se eu começar a entrar em contato com as concessionárias e com as montadoras pra gente pedir algo mais personalizado? Ele, se você conseguir, deixa comigo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a bolar umas pautas e comecei a mandar informações no caderno para essas assessorias das montadoras e pedindo novidade e tudo mais e colocando de disposição para fazer test drive, lá, tudo mais. Beleza. Cara, não é que deu certo? A gente publicou o primeiro test drive, velho. Aí começou a chover de test drive pra gente fazer. Aí, quem fazia test drive, Lucas? Aí, ó. Aí a coisa mudou de figura. Aí era gostoso pra caramba, porque eu ia pros lugares fazer test drive. Daí, cara, teve um test drive da Audi que foi sensacional. Eles pegaram um estacionamento abandonado e fizeram um circuito em que eles iam testar o Audi, a capacidade de... Eu não vou lembrar o nome agora, mas de suspensão do carro, alguma coisa assim. E aí o carro ficava todo envergado, assim, e aí você voltava, assim, era sensacional, assim, muito bom. Aí teve outro test drive que foi no Autódromo de Interlagos, que era no Mini Cooper, e aí eles colocaram o Mini Cooper que era adaptado pra corrida de Mini Cooper. E, olha, existia uma corrida de Mini Cooper. E aí, cara, eles colocaram a gente pra correr junto com um piloto de Mini Cooper. Cara, eu dei volta dentro de um carro no Autódromo de Interlagos, tipo, a 200 km por hora. Meu coração quase saiu pela boca. Eu falei, eu vou morrer hoje. E o cara dando cada volta com eu me senti junto com ele, tô sendo, assim, cara. Foi sensacional. Sensacional. Aí, enfim, outros test drives e mais. Agora, o test drive pra mim que foi sensacional. Pra mim foi o auge da minha carreira no jornalismo automotivo. Aí eu já tava viciado, apaixonado por revista de carros, enfim, tudo mais. Foi um test drive que a gente conseguiu com o pessoal da Land Rover. Cara, isso foi sensacional. Eles deixaram com a gente, vírgula, comigo, bem conhecido, né? Comigo, jornalista, porque eu fui responsável, porque no test drive você assina um termo e tudo mais, tal, você é responsável pelo carro. Deixaram comigo, jornalista, durante 7 dias, o Land Rover Discovery 4 branco, que na época, no Brasil, só existiam 10 modelos brancos. Um deles ficou comigo durante 7 dias, pra eu testar durante os 7 dias, fazer foto durante os 7 dias, depois devolver e aí fazer as reportagens sobre o Land Rover. Como na época o jornal não tinha estacionamento coberto, eu levei o Land Rover pra minha casa. Amigo, durante 7 dias eu
tinha um Land Rover na minha disposição, que a Land Rover não escute isso. Mas, cara, foi sensacional. Foi sensacional. Eu falei, gente, acabou tudo, zerou tudo, zerou tudo. Ah, Land Rover. E assim, nunca não, né? Tinha outros veículos em Guarulhos que faziam test drive também. Mas pela primeira vez na história daquele jornal, na época, no Diário de Guarulhos, a gente tinha conseguido fazer um test drive com tão alto escalão da marca automotiva assim, que era Land Rover. E eu lembro que na época, quando a gente levou o carro no jornal, o dono do jornal ficou peito. Como assim? Vocês estão dirigindo Land Rover e eu não? Eu falei, porque eu sou repórter de veículos. Não, cara. Mas, foi demais, foi massa, né? Cara, isso é uma coisa que eu tenho saudade. Se eu fosse repórter de novo, eu vou falar, pô, deixa eu ser repórter de veículos de novo, era legal. Mas toda uma responsabilidade, porque assim, o repórter de veículos, a gente fala da parte boa, mas tem a parte responsável também. O repórter de veículos, às vezes o que ele coloca lá pode influenciar a decisão de compra da pessoa, né? E tem que tomar cuidado para você não fazer reportagem ser uma grande propaganda. Eu recebia o carro à disposição, mas eu não podia ficar o tempo todo falando que o carro é incrível. Se o carro tinha alguma coisa que não era incrível, eu tinha que falar, porque isso ia tomar a decisão de compra da pessoa, né? Então, é muito bacana isso, é muito bacana. Eu gostava pra caramba. E de gastronomia, a mesma coisa. Eu ia a restaurantes, provava pratos, conversava com chefes, comecei a entender como é que fazia a harmonização de vinhos com pratos, começava a entender de outras gastronomias. Na época, eu lembro que eu comprei uma coleção que era da Folha de São Paulo, que era sobre as gastronomias do mundo. Eu ficava lendo esses livros o tempo todo. Chegou uma época que eu começava a conversar com os chefes sobre pratos e coisas específicas, porque eu estava me preparando para aquilo, né? Que é a coisa do pesquisador, do jornalista, de pesquisar sobre o assunto, pelo menos ter uma base sobre o assunto. Fundo, né? Entender. E aí a gente começou a fazer isso, né? A experimentar pratos e tudo mais. Foi uma delícia, assim. Então, assim, é você fazer, como diria uma série que eu gosto muito chamada This Is Us, é você fazer uma boa limonada com os limões que te dão. Os limões que me deram foi o caderno de móveis, veículos e gastronomia. Então, bora lá fazer uma boa limonada com esses cadernos. E foi bom, viu, cara? Gostei. Aí, depois de tudo isso, foi que eu entrei pro caderno de cultura. Aí sim que eu entrei pro caderno de cultura. E quando eu entrei pro caderno de cultura, o que eu comecei a fazer? Comecei a entrar pras cabines de cinema. A gente criou lá a cabine, minha primeira crítica cinematográfica, eu publiquei nesse jornal de Guarulhos, a gente colocava as estrelinhas lá, né? Foi quando a gente começou a fazer cabine de cinema. Até então o jornal nem fazia cabine de cinema, cara. Então, foi bem legal. Mas você vê, fiz todo um passeio com temas que eu não tinha nenhum domínio antes, para depois migrar pra cultura. Aí quando eu entrei em cultura no Diário de Guarulhos, foi quando eu entrei em cultura direto na Folha de São Paulo. Aí eu não saí mais de cultura, né? Esporadicamente eu tive que fazer plantão, cobrindo outras áreas, como cidades e internet, mas aí eu segui diretamente com cultura. Mas se eu só me nichasse em cultura naquele momento, eu acredito que eu tinha perdido boas oportunidades de emprego, tais são essas que eu te falei agora. Uhum. Ah, legal, professor. Essa história dos automóveis aí, de ter que ficar cobrindo sobre carros, e mesmo assim ainda tirar oportunidades incríveis, é muito legal. Cara, é o que eu falo, o jornalismo ele é fascinante, assim, cara. O jornalismo ele te leva a lugares que você talvez não imaginou que você fosse, assim. Minha primeira viagem de avião foi por causa do jornalismo, cara. Foi pra fazer a cobertura da novela Gabriela, da Globo, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, era uma coletiva de imprensa. Aí a minha chefe falou assim, vai ter a coletiva de imprensa da novela Gabriela, você vai, tá? Eu falei, tá bom, eu posso reservar o carro? Me passa o endereço. Aí ela falou, não, você vai reservar carro não, porque Não, o que foi pra ela? Eu lembrei agora. Era a coletiva de imprensa da novela Gabriela. Aí ela falou assim, não reserva o carro ainda não, que a gente tá esperando chegar o voucher da passagem de avião. Aí eu, oi? A coletiva vai ser na Bahia. Eu, como assim? Eu vou pra Bahia? Você vai pra Bahia? Aí eu, tá bom, bora. Minha primeira viagem de avião foi uma coletiva de imprensa da Globo, cara. Nossa. E, professor, mais uma leve provocaçãozinha. Jovens a gente tem muita ligação com a internet, né? E o pessoal, a gente tá entrando na universidade com bastante ligação com as tecnologias, internet, rede social. Pro curso de jornalismo, até que ponto essas ferramentas são boas e até que ponto pode atrapalhar o estudante que tá querendo seguir na área do jornalismo? Cara, para o jornalismo, para a comunicação como um todo, as tecnologias são fundamentais. E se a gente parar para prestar atenção na história da tecnologia, ela vai estar sempre associada à comunicação. Todo e qualquer avanço tecnológico tem do lado a comunicação como um avanço também. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma tecnologia como a internet, com possibilidades multimídia, transmídia, cross-mídia e assim sucessivamente, a gente está falando de novas possibilidades da comunicação estar nesses espaços. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, do metaverso, a gente está falando de um tipo de comunicação dentro dessa configuração que está se criando, né? Então, a comunicação sempre vai estar conectada, sempre vai estar interligada a todo e qualquer avanço tecnológico. E quando eu falo comunicação, eu estou falando em linguagem. Então, quando a gente tem agora uma série de aplicativos para tudo que a gente quiser, a gente adapta a nossa comunicação à linguagem desses aplicativos.
para o estudante isso é ótimo, porque o estudante é aquele que é o jovem, que está à frente do seu tempo, ou espera que esteja à frente do seu tempo, que está conectado, que tem fácil acesso a essas informações, que tem talvez uma fácil aderência a essas informações, ou essas novas tecnologias, que talvez tenha a facilidade de se adaptar a algumas linguagens, mas que dois pontos são importantes. Primeiro, ele precisa pensar que não é só apenas uma facilidade técnica de acesso à linguagem que vai permitir com que ele tenha sucesso na carreira dele. Então, se ele não se permitir ter uma base para a realização de bons conteúdos utilizando a tecnologia, ou uma base para ele filtrar o que ele busca nessas tecnologias, a tecnologia por si só não vai ajudar ele, né? Então, o primeiro ponto é esse. Ele precisa ter uma base para ajudá-lo a comandar essas ferramentas, a utilizar essas ferramentas para uma geração de conteúdo que seja eficiente. E o segundo ponto, a partir do momento que ele se transforma, a partir do momento que ele é um comunicador social, ele precisa entender a função social dele. Ele é um gerador de conteúdo. Ele se torna responsável por aquilo que ele está comunicando. Ele não pode se isentar da responsabilidade da produção do que ele está divulgando para o público. Então isso recai a ele uma responsabilidade muito grande de dominar aquela ferramenta, mas principalmente de dominar, de checar, de trazer à tona uma verdade, de trazer à tona a informação verídica dentro daquela linguagem que ele quer atingir. Eu não sei se ficou muito abstrato, Lucas, mas de fato é assim, hoje a gente vive um processo que todas as pessoas podem ter acesso à tecnologia ou a ferramentas tecnológicas, mas só ter o acesso não garante que essa pessoa vai gerar um bom conteúdo, o jornalista ou o comunicador, vai gerar um bom conteúdo, um conteúdo eficiente ou um conteúdo informativo. Vai precisar de um filtro de conhecimento, de embasamento e principalmente um chamado à responsabilidade para que ele entenda o porquê que ele está fazendo aquilo, da forma que ele está fazendo aquilo, para que ele está fazendo aquilo e o compromisso de com quem, para quem ele está fazendo aquilo. Isso faz sentido? Faz sim. A gente consegue ver a importância da universidade nessa história, né? Porque se a gente não tem esse conhecimento, não tem essa parte teórica e de responsabilidade, de como lidar e como apurar, mano, não Você pode ser uma pessoa incrível que faz postagens maravilhosas no Instagram, faz vídeos incríveis no Stories e tudo mais, tem uma tecnohabilidade sensacional para fazer isso. Mas você tá atento ao conteúdo que você está provocando? Você tá atento ao conteúdo que você está postando? Saca? Uhum. Você tá checando aquilo que você está postando? Você tá realmente ouvindo o que a pessoa tá falando naquele Stories? Você checou aquele texto que você tá divulgando? Saca? Eu falo muito isso pra galera do audiovisual, né? Porque hoje todo mundo é audiovisual. Então você grava, você edita, você posta nas redes, você faz o que você quiser. Mas só ser o técnico, enquanto você escolhe talvez ser de uma maneira amadora, até aí pode ser que você não tenha um compromisso. Aí é questionável. Mas enquanto você assume uma postura de comunicador e você aprende a técnica, chega um momento que você precisa assumir o compromisso de que você também não é só o técnico. Você é a pessoa que está pensando por trás da técnica. Você está escolhendo aquele enquadramento. Você está escolhendo aquele corte de edição. Você está escolhendo cortar a fala daquela pessoa. Você está escolhendo aquela música. Você está escolhendo aquela cor. Você está escolhendo o título daquele vídeo. E cada uma dessas escolhas é uma responsabilidade sua, entende? Então não é só o fazer por fazer. E tem um impacto, né? Cada escolha que a gente coloca ou Exato, isso vai gerar um impacto. Então, assim, não é só saber fazer tecnicamente. E aí estão as tecnologias para isso. Nós temos a capacidade de nos adaptar a essas linguagens. Mas a maneira como usamos essas linguagens e a responsabilidade que temos por usá-las, porque elas vão causar impacto nas pessoas, isso não pode ser ignorado, entende? E hoje a gente vive uma seara que é essa, né? Vamos fazer por fazer. Não é bem assim não, gente, né? Tem que ter um... Eu respondi sua pergunta, Lucas. Respondeu muito bem, professor. E quais obras o senhor acha importante para quem gosta da área de jornalismo, para quem está pensando em entrar, no meu caso, sou estudante ainda, ou para quem acabou de se formar? Quais, assim, obras, livros, textos, ou até audiovisual, né, cinema, que o senhor acha que o jornalista ou estudante de jornalismo tem que ouvir, tem que entender, tem que... Cara, eu penso que é o seguinte, tem uma coisa que é bastante discutível no jornalismo, que é essa questão dos manuais de redação, né? Tem jornalistas que falam, tem que seguir manual, tem jornalistas que falam que não tem que seguir. Eu acho que para além do ter que seguir ou não ter que seguir, ler um manual de redação, ou ter pelo menos um manual como referência, te ajuda a correr menos riscos na produção do texto jornalístico. E por que eu digo isso? Porque tudo que você vai produzir no jornalismo vai ter como base o texto. Então até aquele vídeo que você está provocando, querendo produzir para colocar na internet, ele vai pressupor um roteiro. Então
que minimamente não feito, vai ser ruim. Então, assim, eu creio que uma produção literária que é interessante de se ter é um manual de redação. Seja ele um manual de redação da Folha de São Paulo, do Estadão, um manual de redação qualquer que seja, de um veículo que você tenha uma afinidade, eu penso que é importante para você ter uma padronização de texto, para você refletir sobre o texto. Não porque eu trabalhei na Folha de São Paulo, mas eu penso que o manual da Folha de São Paulo, ele traz, principalmente o novo, ele traz umas reflexões que são bem interessantes. Ele já fala sobre a internet também, né? Sobre essa postura da internet, a postura do texto, né? E texto é fundamental, nossa matéria-prima na comunicação é isso. Então eu penso que ter como base um manual de redação nunca é demais. Até hoje eu escrevo, a minha forma de escrever é muito do manual da Folha de São Paulo, assim, né? E me sinto confortável porque eu não caio em algumas armadilhas textuais que eu já vi em outras situações, né? É isso, pessoal. Tá chegando na reta final esse 5º episódio. Eu espero que, apesar dos problemas técnicos, vocês tenham gostado dessa conversa incrível que foi com o professor Alex. Foi um prazer poder trazer esse bate-papo aqui pra vocês. E como vocês puderam ouvir, o professor Alex é escritor e gosta bastante de contar histórias. Então eu vou indicar aqui pra vocês que vocês comprem os 3 livros que ele tem publicado, que são eles: A Visita, Corpo Condenado e o seu mais recente lançamento, A Nevasta. Vocês podem comprar os livros diretamente com ele, sem estresse, pela DM do Instagram, que é Alex_Francisco. Tá feita a recomendação aí, então galera, comprem o livro lá com o professor Alex. E agradeço novamente ao professor Alex por esse bate-papo muito gostoso sobre a sua trajetória no jornalismo e pelas dicas para quem está cursando a faculdade, quem pensa em entrar, ou até mesmo para quem está atuando na área. Foi uma honra de verdade, professor, poder contar com a participação do senhor. Muito obrigado mesmo. E bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu tenho que agradecer muito aos ouvintes que escutaram todos os episódios, a galera da faculdade que incentivou e que deu uma ajuda muito grande, e principalmente as pessoas que toparam a dar essas entrevistas aqui, trocar essa ideia, esse bate-papo aqui com a gente. Foi muito legal trazer esse tipo de conteúdo, esse bate-papo aqui sobre comunicação e juntar com cultura pop. Muito obrigado a todos que apoiaram o projeto. Então é isso, pessoal, esse foi o Nerd Coffee, seu podcast de comunicação e cultura pop. Lucas, eu acho que só se você puder, não sei se você edita o material, mas tá passando um carro agora. Agora que tá passando o carro de venda de alguma coisa. Sacanagem isso, né? Vou dar uma editada então, pro... É normal, acontece. É o carro de alguma coisa que tá passando. Ó, deixa eu ver. Milho cozido. Pamonha. Atenção, você ouvinte do Nerd Coffee. Se você quiser uma pamonha, é agora, é o momento. Já pega um cafezinho com milho aí. Ó, um bolinho de milho aí, que legal. Já faz um esquema bom, né, pro? Já é. Você ouviu o Nerd Coffee. Esperamos você para um próximo café.